Eu já comecei do zero algumas vezes e também do negativo, lá com 20 anos de idade. E olha que eu não vim de família rica, eu não estudei nas melhores escolas, eu apenas tive coragem de dar o primeiro passo. Eu vivi na minha pele momentos desafiadores, mas também momentos de alegria. E nesse vídeo de hoje, eu quero te passar qual foi o passo a passo que eu usei que você pode usar para você também. Não tem nada a ver com fórmula mágica, com curso. Existe sim um caminho trabalhoso e inteligente para seguir, mas é o caminho que funcionou para mim e eu acredito fortemente que pode funcionar para você também. Se eu precisasse recomeçar hoje, entendendo que o mercado está em constante mudanças, eu começaria olhando para dentro e começaria me perguntando que tipo de habilidade comportamental, técnica, para eu poder sobreviver a esse novo mercado e crescer, eu precisaria desenvolver. E a partir desse desenvolvimento dessas habilidades, eu começaria a me tornar uma pessoa mais valiosa para o mercado. Hoje a gente vê por aí todo esse trabalho de copywriting que é necessário para as empresas, toda a produção de vídeo, imagem, design, pessoas que sabem lidar com inteligência artificial, com prompts de comando e principalmente em habilidades comportamentais, pessoas que são disciplinadas, que se mantêm firme na dificuldade, repetindo dia a dia, mesmo que não estejam com vontade de fazer as coisas. Então, pessoas que não precisam da motivação para seguir em frente, elas fazem porque elas sabem que é necessário para o processo acontecer. Pessoas que têm a mente mais calma, que conseguem pensar antes de reagir, que conseguem pensar para poder se comunicar melhor, para criar um plano mais claro possível, para poder tomar uma boa decisão. Então eu começaria investindo em desenvolver as minhas habilidades comportamentais e técnicas. A gente precisa entender que quando a gente se torna uma pessoa melhor, quando a gente se torna mais preparado, o mercado de alguma forma nos retribui. Porque tudo tem a ver com gerar valor, entregar valor. A gente está aqui nesse mundo para acrescentar valor para outras pessoas, para a nossa sociedade. A gente não está aqui para tirar apenas valor de outras pessoas, mas também entregar. Então, quando a gente entrega muito mais do que a gente tira do mundo de valor, a gente começa, na verdade, a ser recompensados por isso. Então, se tornando uma pessoa melhor, as coisas começam a chegar. Talvez não no momento que a gente quer, mas no momento que a gente está preparado para receber. Dentro dessas competências técnicas, habilidades que geram receita, como comunicação, vendas, são habilidades importantes nos dias atuais. A gente saber vender uma ideia, vender um serviço, vender um produto, se comunicar bem, vender o nosso valor de fato. Eu sei que tem muita gente aí que tem muito valor para entregar ao mundo, mas não sabe se vender, tem dificuldade, tem medo. E aí, na hora que elas vão passar o seu preço, elas passam um preço menor do que elas valem. Elas valem aqui, mas elas passam um preço abaixo do que elas valem, porque muitas vezes ela não acredita no próprio potencial. Ela tem medo de receber um não, de cobrar pelo que realmente essa pessoa entrega de valor. Eu vejo muita gente assim, e a gente tem que entender que uma das habilidades para a gente gerar receita e lucro para os nossos bolsos é aprender a vender. Vender uma ideia, produto, serviço, o que quer que seja. A comunicação também ela faz parte desse processo de construção de uma venda. Então, as habilidades que a gente desenvolve em nós, isso ninguém tira. A partir do momento que eu tenho essa habilidade, ninguém consegue vir e tirar ela de mim. Eu posso perder todo o meu dinheiro, mas a habilidade, o comportamento, a técnica, isso não tem como ninguém tirar de nós. E a partir do momento que eu domino essas técnicas, que eu tenho bons comportamentos, eu posso quebrar, eu posso perder meu dinheiro, mas eu tenho a confiança, eu tenho a competência, eu tenho a visão
para construir tudo de novo. O segundo ponto é estruturar uma oferta para você poder vender. Lá, quando eu comecei minha primeira empresa, eu me lembro que na época as empresas estavam buscando por projetos dentro do campo digital. Lá em 2007 eram sites, eram sistemas. E era uma dor das empresas. Tinha poucas empresas de marketing na época, de desenvolvimento dessas soluções atuando e fazendo um bom trabalho. E foi exatamente nesse campo que a gente entrou. A gente entendeu uma dificuldade daquele mercado naquele momento, então o timing é muito importante, e estruturou uma oferta, uma solução. E a partir dessa solução a gente foi ao mercado. Pensando em oferta, a gente definiu quem era o nosso público-alvo, que dor esse público sentia, que tipo de solução a gente entregava para o mercado, qual era o nosso diferencial, qual era o preço que a gente ia praticar. Então, a partir dessa construção, a gente pôde ir a campo e oferecer essa solução ao mercado. Eu lembro que na época a gente ligava para as empresas, era tudo via telefone, e visitava elas presencialmente. E a partir desse trabalho já dava para ver a demanda que tinha. As empresas estavam carentes, elas precisavam desse tipo de serviço. Então a gente entregava websites, sistemas, e a partir daí a gente começou a entender que tinha uma grande demanda para aquela oferta que a gente estava fazendo para o mercado. E a gente continuou firme nesse propósito, para aí entender que o canal de vendas é uma outra questão relevante para você construir esse caminho, essa riqueza. Então a gente tinha as habilidades que a gente estava desenvolvendo, a gente tinha uma oferta e a gente começou a entender o poder de desenvolver um canal de vendas. Na época não tinha anúncio. O que tinha era dedo no telefone aqui para discar para cliente, pegava o telefone e ligava. Fazia 100 ligações por dia para marcar lá 10, 15 visitas. Fazia 10, 15 visitas para fechar 3 projetos, 2, 4, dependendo do momento. Então foi dessa forma que a gente começou a gerar receita para o negócio. Foi vendendo projetos de website, sistemas, e a partir dessas primeiras vendas a gente foi contratando outras pessoas. Então eu e meu sócio a gente ficou focado na venda e a gente começou a trazer pessoas para dentro do nosso negócio para que elas pudessem codificar, escrever o código, melhor dito, do site, desenvolver o layout. Apesar da gente ter feito isso por muito tempo. Meu sócio programou por muito tempo, além de fazer trabalho de venda. Eu desenvolvi os layouts, a parte visual do site, por muito tempo também, enquanto eu fazia vendas. E a gente cuidava do financeiro juntos. Então, no início do projeto, a gente precisou fazer um pouco de tudo. Mas à medida que o projeto, que o negócio foi validando, a gente começou a contratar outras pessoas. E é exatamente sobre isso. Quando você tem um canal de vendas forte, você tem uma entrada de dinheiro na empresa, de receita, de lucro, você consegue reinvestir nela. Então, até mesmo nos dias de hoje, tráfego pago está caro, a gente está disputando canais como Instagram, YouTube com muita gente, orgânico pago também. É importante fazer esse trabalho? Super, mas é importante a gente voltar para a base, para a raiz, pegar telefone, bater literalmente na porta dos clientes, procurar. Quem procura o cliente, quem está buscando essas oportunidades, tem sempre venda acontecendo, porque quando você liga para alguém, quando você visita alguém, você vai levar muitos nãos. Mas se você atender 10, 20, 30, 40 possíveis clientes, é muito provável que você vai vender para alguém. Se a sua oferta tiver sido bem estruturada. Então, entender sim que o processo de trabalho em cima da venda, ele é importante para que você tenha realmente clientes gerando receita para o seu negócio. Você vai receber inúmeros nãos. A gente tinha que lidar muito com isso. Doía, dava medo, era desconfortável,
Mas o nosso sonho, a nossa meta era muito grande. Então, a partir daí, a gente entendeu. A gente precisa sim continuar focado e dedicado nisso, mesmo que isso doa, machuca um pouco. E à medida que isso foi acontecendo, que a gente foi se estruturando melhor internamente, a gente pôde entender que isso era só algo da nossa mente, esse medo, essa insegurança, e a gente foi perdendo isso. E aí foi gerando realmente uma máquina onde a gente tinha que trabalhar de vendas para o nosso negócio. Hoje tem muita facilidade com as redes sociais, com tráfego pago, mas a gente não pode ir só por esse caminho. A gente tem que ter um time de vendas. Então, quando a gente alia o digital com esse trabalho de vendas que é raiz, como eu costumo dizer, que precisa realmente ter pessoas ali envolvidas trabalhando na venda, a gente tem algo muito poderoso, porque a gente tem a força do digital atrelados à força da venda raiz, do comercial, do telefone, da visita ao cliente. Só que aí nada adianta a gente pensar na venda se a gente não pensar no relacionamento com o cliente, na experiência que ele vai ter. A gente prometeu algo para ele, a gente cumpre. Se a gente promete, a gente cumpre, esse cliente tem mais confiança em nós. Quando a gente for vender algo novo para ele, ou antes dele pensar em fazer algo com o concorrente, ele vai pensar talvez 2, 3 vezes, porque ele entende que você entrega o que promete. E nos dias de hoje tá difícil de ver pessoas entregando o que estão prometendo. Na hora da venda tudo é lindo, maravilhoso, a gente promete mundos e fundos. Mas na hora de entregar algo que vem o desafio, muita gente não consegue entregar, entrega pela metade. E o cliente sente esse cheiro, quebra a confiança com o cliente, ele não volta a comprar da gente. Então, é importante estabelecer esse relacionamento com o cliente, essa confiança com ele, para que ele continue comprando de nós. E a gente forme uma carteira de clientes, uma base compradora. E a partir daí, esse cliente vai indicando, aí vem pessoas no boca a boca. Isso é muito relevante, entender que as habilidades comportamentais e técnicas, a oferta, atrelada à dor do mercado e a solução e o preço que a gente está estabelecendo, os canais de venda, o digital, mas também o físico tradicional, e a gente entender que o relacionamento, algo para longo prazo, duradouro, a confiança com o cliente é importante. Cara, esses 4 elementos aqui, você vende produto, você vende serviço, você sai de uma situação negativa, você sai do zero e você constrói realmente o futuro que você tanto deseja. Eu vou falar sobre isso com mais detalhes num vídeo que eu gravei aqui no meu canal. Como que você pode montar o seu negócio do zero assistindo esse vídeo que dura apenas 24 minutos. Então clique em algum lugar dessa tela ou nos comentários, na descrição também do vídeo, e assista.